eu vou orar, e Deus vai me erguer com sua força. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Boa tarde. A paz de Jesus. Como o irmão disse, eu me chamo Jonas, eu tenho 23 anos, sou lá de Guaratinguetá, vim hoje aqui com o Natalino, viemos rezando muito, né, Natalino, para não errar a entrada, pedindo para que Nossa Senhora ficasse dando sinal para a gente, na hora de entrar. Eu participo, graças a Deus, lá na minha paróquia, Nossa Senhora do Rosário, do grupo de oração e missão Deus Nosso Autor, e hoje eu estou coordenando o grupo de oração, é um grupo de oração para jovens, e já fazem, graças a Deus, 9 anos que eu participo do grupo de oração. Há 2 anos eu estava como vice-coordenador do grupo, e hoje, comecei nesse ano, no início desse ano, a coordenar o grupo de oração, graças a Deus. Lá também eu trabalho na pastoral da liturgia, tocando na missa, né, na celebração litúrgica. E graças a Deus, é uma bênção poder servir a Deus. E quando os irmãos nos convidaram para estar aqui com vocês, foi uma alegria muito grande para nós. Um desafio, primeiro achar, como eu disse, né? A gente não sabia vir para cá, mas a gente ligou o GPS, né, Natalino? Não funcionava o GPS, mas o Espírito Santo nos iluminou. E a gente, graças a Deus, achou estar aqui com vocês. E é uma alegria muito grande, como eu disse, poder partilhar com vocês a palavra de Deus, esse amor maravilhoso e grandioso que Deus tem por nós. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, para você se alegrar, para que seu coração se encha de júbilo. Como eu disse lá no início desse encontro, dessa tarde, Deus escolheu esse dia. Não foram os irmãos primeiramente que escolheram esse dia, mas foi Deus, através deles, através da equipe que organizou esse seminário. Deus escolheu esse dia, porque Deus gostaria de falar ao seu coração. Ele quer que você abra o coração essa tarde, depois mais à noite e durante o dia de amanhã, todo esse seminário, que você abra o seu coração, porque o que Ele tem para dar para você é muito grande, é muito grande. É o amor de Deus, é o próprio amor dEle que Ele quer derramar sobre você. Amém? Amém. Pega comigo, meu irmão, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Deixa aí aberto nessa passagem, nós não vamos ler por enquanto, mas antes eu gostaria de dizer, nós somos convidados nessa tarde o tema pecado e encontro pessoal com Jesus. A primeira coisa que nós devemos entender, a primeira coisa que nós devemos saber verdadeiramente, como o Natalino já bem colocou na pregação antes desta, que Deus nos criou por amor. E como fruto desse amor, e como plano desse amor, Deus criou a cada homem e a cada mulher livres. Deus nos deu algo que nós conhecemos e chamamos de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que Deus nos deu de escolher entre aquilo que é bom, entre aquilo que é mal. Deus, por amor, fez você, fez a mim, a cada ser humano que existe, já existiu livre.
E Deus quis que fosse assim, porque Ele queria que nós compartilhássemos daquilo que Ele é, porque Deus nos criou a sua imagem, sua semelhança, não somente fisicamente falando, mas em todas as coisas Deus quis que nós fôssemos iguais a Ele. Ele nos criou perfeitos, Ele nos criou para a santidade, Ele nos criou para o amor. Porque Deus é santo, porque Deus é amor, e assim também Ele quis que nós fôssemos, que nós sejamos, na verdade. Mas, durante esse percurso, nós sabemos que algo aconteceu. Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher. Lá em Gênesis nós vemos essa narração, que Deus criou Adão e criou Eva. E é bonito, nós olhamos naquela passagem, começamos a ver que Deus ele caminhava com Adão, ele caminhava com Eva, ali na harmonia, na perfeição, junto com a criação toda, porque assim Ele quis, e por amor Ele quis assim, e caminhavam perfeitamente em harmonia, na convivência pessoal com Deus, na intimidade. Eles tinham intimidade com Deus, assim como nós temos com a nossa família, com os nossos pais, os nossos filhos. Com certeza, muito maior ainda era a intimidade de Adão e de Eva com Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos que, como Deus criou Adão e criou Eva livres, eles poderiam optar em fazer aquilo que Deus disse, ou em não fazer aquilo que Deus disse, em fazer o bem ou em fazer o mal. Em determinado momento nós sabemos que aparece então na história uma serpente, na verdade o inimigo da salvação, o inimigo de Deus, o demônio, ali em forma de uma serpente, começa a seduzir Eva, para que Eva fizesse aquilo que era contra a vontade de Deus. E nós sabemos que Deus havia permitido que Adão e Eva comessem de todos os frutos ali do paraíso, mas que daquele determinado fruto eles não comessem. E aqui eu abro um parênteses, né? Muita gente diz que foi uma maçã. Na palavra de Deus não diz que foi uma maçã, é um fruto. Eu costumo pensar que era uma jaca, porque eu acho que quando Eva e Adão comeram, né, esse fruto, eles meteram o pé na jaca, né, gente? Porque desobedeceram. Eu imagino que era uma jaca enorme, e o tentador ficou lá tentando Eva para que ela desobedecesse à vontade de Deus. E infelizmente ela cedeu, porque ela era livre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece depois? O pecado acontece. O pecado entra na história da humanidade. O primeiro pecado, a desobediência, um pecado original, o pecado das origens. Eva come do fruto, desobedece a Deus, e ainda, pior do que isso, seduz também Adão, para que Adão também comesse. Então os dois pecaram. E naquele momento, Deus olha para a sua criação, para a sua obra-prima, que foi o homem e a mulher, o ser humano, e graças a Deus, graças a Ele mesmo, para vencer esse grande embuste, essa grande sacada, né, essa grande investida do maligno, havia um plano de salvação. Nós poderíamos pensar, nossa Jonas, e agora? Eles pecaram, eles disseram não à vontade de Deus, e o demônio venceu? Não, não, e nunca há de vencer. O vencedor é Deus, é o nosso Senhor. E depois então, nós caminhamos junto com a história da humanidade, e vem os profetas, e vem os patriarcas. Até então, meus irmãos, aquilo que toda a humanidade esperava, a promessa de redenção, a promessa de salvação, acontece em Jesus Cristo. O plano de salvação de Deus Pai acontece quando Jesus se encarna no ventre da Virgem Maria, para vencer o pecado, para nos tirar dessa condição de pecado que nós nos encontrávamos. Deus Pai envia Jesus Cristo
para que Ele se encarnasse, se fizesse homem e morresse por cada um de nós. Quando nós, ou melhor dizendo, quando os primeiros pais, os nossos pais pecaram, nós adquirimos na nossa carne algo que nós chamamos de concupiscência. E o que é isso? É a inclinação que nós temos para o mal. Todos nós, seres humanos, todo ser humano, depois de Adão e Eva, ele vem marcado com o pecado original, e então ele tende a fazer sempre o mal. E aí eu pergunto para vocês, já sabendo a resposta de vocês, é mais fácil fazer o mal ou fazer o bem? É mais fácil fazer o mal ou fazer o bem? Fazer o mal, sim ou não? Sim, é verdade. Quando nós nos encontramos diante de uma situação de pecado, é muito mais fácil, prazeroso para nós, simples, você decidir e optar por pecar, do que você fugir daquela ocasião e não pecar. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Vamos ler agora essa passagem, para que fique melhor ainda no nosso coração, para que nós possamos entender esse grande plano de salvação que Deus fez a favor de cada um de nós. Versículo 12: Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Presta bastante atenção nesses dois versículos. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra é bem clara quando nos diz que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e como consequência do pecado, a morte, essa ruptura da nossa relação com Deus. Também assim, pela obediência de um só homem, nosso Senhor Jesus Cristo, esse elo, essa ligação com Deus foi restituída definitivamente. Não havia salvação, não existia possibilidade de salvação antes da vinda de Jesus Cristo, antes da morte de Jesus Cristo. Vai dizer aqui muito claro na palavra de Deus, mesmo aqueles que antes de Jesus, aqui no caso cita Abraão, Moisés, os profetas, mesmo esses homens que eram justos, homens de Deus, não tinham o paraíso aberto para eles. Não havia essa possibilidade. Nós sabemos que quando
Adão comete o primeiro pecado juntamente com Eva, a palavra de Deus nos diz que Deus coloca anjos na porta do paraíso para que eles não entrassem mais. Eles são banidos dali. Meus irmãos, seria uma condição de desespero para nós se Jesus não viesse nos salvar. Porque imagina só, você caminhar durante toda a sua vida, sendo fiel, e na hora de você receber a sua coroa, receber a sua recompensa, você não tivesse direito. Mas Jesus garantiu esse direito para mim e para você, para todos nós, para a sua família. Ele garantiu. Foi através da morte de Jesus e da sua ressurreição que Ele nos deu a salvação. Mas ainda, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo com essa salvação já nos dada, já nos garantida, existe e sempre vai existir, até que nós nos encontremos definitivamente com Deus, essa luta entre a salvação, entre o plano de Deus e o pecado. O pecado é algo próximo de nós. Se nós não caminharmos na graça de Deus, se nós não deixarmos que o Espírito Santo, que essa graça que vem de Deus, nos molde, nos dê força, nos dê fortaleza, nós estamos perdidos, numa luta perdida. Só existe um remédio para se vencer o pecado, e esse remédio é a graça de Deus, é a força que vem do Espírito Santo. Nós estávamos vindo para cá, eu e o Natalino, conversando, e eu partilhava uma situação da minha vida com ele, e eu dizia, nós falávamos até da televisão, né, enquanto a gente estava vindo para cá. Hoje, quando você liga a televisão, já começa uma luta, porque a televisão ela tenta incutir na nossa cabeça valores totalmente deturpados, totalmente fora do plano de Deus. Eu costumo dizer lá no grupo de oração, lá para os meus irmãos, que infelizmente hoje até em comercial de pasta de dente precisa pôr mulher sem roupa, comercial de carrinho de criança tem mulher sem roupa, qualquer coisa agora tem. Você ser desonesto no seu trabalho é sinal de esperteza. Você, desculpa até o termo, mas meter a mão naquilo que é dos outros é sinal de esperteza. E você ser honesto é sinal de burrice, né? Hoje os valores estão totalmente invertidos. Ou seja, você viver no pecado, você viver longe de Deus, você viver uma vida totalmente desregrada, hoje é bonito, não tem problema. Antigamente a gente já tinha um receio. Antigamente, 23 anos antigamente. Meus pais que falam. Mas antes havia um receio. Mas hoje não, hoje é nada. Negócio de igreja, negócio de Deus, negócio de rezar, isso daí não está com nada. Meus irmãos, e nunca foi tão necessário como hoje. Nós estávamos partilhando aqui fora. É necessário demais você ter uma vida de oração, uma vida de encontro pessoal com Deus, como é o tema dessa pregação. É necessário que você se encontre todo santo dia, todos os dias, com Jesus. A partir desse dia, desse seminário, que você tome essa decisão de dizer não ao pecado e de dizer sim a Jesus. Porque é através da graça, é através da misericórdia, do poder que vem de Deus que você vai vencer o pecado. Eu disse, e é verdade, a igreja nos ensina, seria uma luta perdida para nós lutarmos sozinhos contra o pecado. Não temos força para isso. Não temos força para isso. Para lutar sozinho, para tentar vencer na raça. Não temos. Mas existe a solução, como eu já disse, e essa solução é a graça de Deus. Nós olhamos para a vida dos santos, nós olhamos para a vida daqueles grandes homens que já venceram, e a gente fica até vislumbrado de ver. A gente vê João Paulo II, ali, pequenininho. A gente olha para a vida desse homem, eu choro, gente, eu choro mesmo, eu vejo o filme dele, dá vontade de chorar, eu choro. E fico pensando, oh meu Deus, que homem santo. Mas foi um homem, como todos os outros santos, que também teve dificuldades, como você tem. Foi um homem que foi tentado, foi um homem que também teve as suas tribulações, os seus momentos de aflição.
Mas graças a Deus, foi um homem que se abriu à graça de Deus, que realmente teve esse encontro pessoal com Jesus. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, também tiver esse encontro hoje, essa oportunidade que Deus te dá, eu tenho certeza, a sua vida também vai ser transformada. A minha vida foi transformada, a minha vida é transformada todos os dias, a do Natalino é transformada todos os dias, e a sua também vai ser. Em nome de Jesus, se você abrir o seu coração, é necessário. É necessário. Eu gosto muito de um santo, creio que vocês conheçam, São Padre Pio, que é um santo contemporâneo, viveu, na verdade, a data da morte dele é 1968, e eu ganhei um livro de um amigo, tem acho que 270 páginas o livro, e eu começava a ler o livro. Minha mãe até me xingava: vai dormir, menino, isso é hora de estar lendo. E eu começava a ler, não conseguia parar, e eu li o livro em 3 dias. Uma vez, depois li de novo e estou lendo de novo. Porque mexe muito comigo a história daquele homem. E ele foi um homem como muitos outros que eu poderia estar citando aqui também, que viveu realmente essa experiência de encontro pessoal com Jesus. Nós olhamos para a vida do Padre Pio, e desde pequeno foi muito sofrido a vida dele. Ele foi, durante a vida dele toda acusado de coisas que ele não fazia, realmente de calúnias grandes. Mas foi um homem que se manteve fiel a Deus, e algo que eu acho muito bonito, fiel à igreja. E nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a ter esse encontro pessoal com Jesus, assim como o Padre Pio teve, como outros santos tiveram. E esse encontro nós conseguimos ter na igreja de Deus, na igreja de Jesus Cristo. É necessário, meus irmãos, que nós caminhemos sempre com a igreja, aqui no caso, no nosso movimento, Renovação Carismática, que é uma graça de Deus para a igreja, e é necessário que nós caminhemos assim. É necessário que você entenda no seu coração, que você compreenda que Deus tem algo maravilhoso para te dar. Seria muito pouco você pensar que depois que você dá a sua vida para Deus, a sua família vai se transformar, as coisas vão melhorar, agora você vai ter verdadeira paz, verdadeira alegria. Realmente, é verdade, tudo isso acontece graças a Deus. A verdadeira alegria, o amor, mesmo em meio às tribulações, Deus nos dá força para vencer, isso é verdade. Mas seria pouco ainda você pensar somente nisso. É como eu disse, Deus quis que nós estivéssemos juntos dele, e por isso ele enviou Jesus. E o grande presente, a grande graça que Deus quer dar para você, é que quando você as botas, dizer adeus para esse mundo, você esteja ao lado do Senhor. Pare e pensa nisso. Deus, Ele não quer te dar coisa pequena, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer te dar uma vida eterna de alegria. Eu acho muito lindo e bonito, quando eu leio um trecho de Apocalipse, eu não sei de cor onde está, mas quando diz que o Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima e todo pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais tribulação, mas a nossa vida, então, por toda a eternidade, será uma vida entregue a Deus, uma vida de contemplação contínua da face de Deus. Mas, meus irmãos, para que nós consigamos, com a graça de Deus, chegar lá, é necessário luta, e muita luta. O demônio, quando ele conseguiu perder Adão e Eva, perder entre aspas, quando ele conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem, ali, com certeza, ele pensou que havia destruído o plano de Deus. Com certeza ali ele deve ter imaginado, né? Haha, consegui, estraguei. Mas Deus é mais esperto e infinitamente mais poderoso. E como um contra-ataque, Ele quis enviar o seu Filho para que
através da morte de Jesus, nós pudéssemos ter a salvação. É importante a gente imaginar e pensar junto, eu gosto muito de fazer isso, no chamado dos 12 apóstolos, por exemplo. Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai e começa a chamar os seus discípulos, os apóstolos, e a vida daqueles homens, com certeza, assim como eu já disse, a nossa vida, parecida com a nossa vida, na vida daqueles homens também haviam tristezas, aflições, tribulações, dificuldades. O pecado também estava presente na vida daqueles homens. Mas, através do encontro pessoal com Jesus, através do sim que eles deram ao chamado de Jesus, a vida daqueles homens se transformaram completamente. Completamente. Eu acho bonito demais pensar, quando eu leio o Evangelho, Jesus chamando Pedro, e Pedro imediatamente larga as suas redes e vai seguir Jesus. E depois a gente vai percorrendo os Evangelhos e vai vendo como Pedro amava Jesus do fundo do seu coração, mas tinha muitas fraquezas. É interessante a gente observar quando Jesus está lá na Santa Ceia, junto com os apóstolos, e diz que vai, e aonde ele vai, os apóstolos não poderiam seguir. Pedro é o primeiro: não, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Passa algumas horas, Pedrão está lá na porta da onde Jesus estava sendo julgado, e indagam de Pedro: você estava com ele? Eu não. E vem uma criada: você é um deles, sim. Não, eu não. É ruim, hein? Nem conheço, nunca vi. Aquele um que dizia: não, Senhor, eu dou minha vida por ti, foi o mesmo que negou. Mas, meus irmãos, ele não parou nisso, ele não parou nesse pecado, ele não parou nesse erro. Jesus, com a infinita misericórdia dele, acolhe Pedro novamente e faz de Pedro o primeiro papa da nossa igreja, um grande homem de Deus. E é assim que Jesus faz com cada um de nós. É necessário que nós abandonemos completamente o pecado, mas quando nós pecamos, Jesus não vem e nos acusa, não. Ele abre os braços para nos acolher, para nos dar vida nova, para transformar o nosso ser. É assim que acontece. É assim que acontece. Uma grande graça de Deus para cada um de nós é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Quando nós estamos lá diante do sacerdote e dizemos: eu sou pecador, eu me arrependo do fundo do meu coração. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Jesus naquela hora ele deve dar até uma gargalhada assim. Falou: vem aqui, meu filho, vem aqui que eu quero você de volta. Você não pode, nós não podemos ficar presos no pecado. Não é essa a vontade de Deus, de jeito nenhum. A vontade de Deus é que nós tenhamos essa experiência de salvação, esse encontro pessoal com Jesus. Meus irmãos, e experiência é algo que a gente precisa fazer, não é algo somente teórico, mas é algo que tem que acontecer de verdade. Como que você sabe que se você enfiar um dedo na tomada vai te dar choque? Fazendo a experiência, faça lá na sua casa, para você não falar que eu estou mentindo. Eu tenho certeza, teve que ter um primeiro, né? O primeiro que colocou, falou: não coloca não, hein? A experiência é ruim. E assim também aconteceu, e houve homens e mulheres que fizeram a experiência com Jesus, esse encontro pessoal com Jesus, e eu tenho certeza, nenhum deles se arrepende, de jeito nenhum, pelo contrário, se arrepende de ter demorado tanto para encontrar Jesus, para ir atrás de Jesus, porque a vida de cada um de nós é transformada. A sua vida, a minha vida, a nossa vida vai ser transformada quando nós nos encontramos com Jesus. Para que nós vençamos o pecado, para que nós realmente caminhemos ao lado de Jesus, é necessário que todos os dias nós
vivamos e tenhamos uma vida de oração, uma vida de encontro pessoal com Jesus. Meus irmãos, Jesus, Ele é tão acessível a nós, tão próximo de nós, que se a gente compreendesse do fundo do nosso coração e entendesse bem isso, a gente nunca mais deixaria de rezar, de saber o quanto que Jesus quer falar com você, o quanto que Ele quer saber daquilo que você tem para dizer para Ele. Às vezes, a nossa vida de oração, a nossa vida de busca de Deus, muitas vezes pode parecer que se torna pesada, que se torna difícil, mas é necessário entender que Jesus, Ele quer nos dar a graça, o amor dEle, porque só assim a gente vai conseguir vencer, só mesmo com a graça de Deus, só mesmo com a graça de Deus, a gente vai conseguir vencer. Fecha seus olhos um instante. Convido você a pensar agora nas situações de dificuldade, nas situações em que você, infelizmente, tem pecado, a pensar naquelas situações que te afastam de Deus, naquelas situações que fazem com que você caia no pecado, naquelas situações que façam com que você escolha não por fazer a vontade de Deus, mas por satisfazer aquilo que está no seu coração. E vá pedindo agora, do fundo do seu coração, a misericórdia de Deus. Vá pedindo agora que Jesus possa te ajudar, Jesus possa fazer com que você tenha força para vencer. Seja em qualquer área, meu irmão, minha irmã, seja num vício, seja em coisas até que te causam vergonha. Vá agora suplicando a misericórdia de Deus, suplicando o amor de Deus, para que Ele possa ir tocando o seu coração, derramando sobre você a força necessária. Vá deixando que o Espírito Santo de Deus possa agora adentrar, tomar conta do seu coração, tomar conta dos seus pensamentos, tomar conta do seu ser. Vá desejando agora fazer a vontade de Deus, desejando que nesse momento você tenha esse encontro pessoal com Jesus, que seja esse dia, que não passe desse dia, se decida por neste dia se encontrar com Jesus, porque Ele quer se encontrar com você. Se decida nesse momento a se encontrar com Deus, a se encontrar com Jesus. E você pode também pensar nesse momento, nessa grande verdade, de que mesmo você, muitas vezes pecando, cada um de nós, pecando, caindo, Jesus nunca nos deixou de nos amar, Jesus nunca nos deixou de lado, Jesus nunca desistiu de nós, Jesus nunca deixou que o pecado fosse maior do que cada um de nós, do que o amor que Ele tem por nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer perto dEle, porque Ele quer nos salvar, porque Jesus ama você, meu irmão, ama você, minha irmã, e nesse momento Ele não olha para o seu pecado, mas Ele olha para você, Ele olha para o seu coração, para a sua vida, e te quer perto dEle. Não permita se achar indigno agora, porque é pelo sangue de Jesus, é pela morte e ressurreição de Jesus que você se torna digno.
É pela força que vem do Espírito Santo. É pela força que vem do Espírito Santo que você vence o pecado. Você não nasceu, meu irmão, minha irmã, para uma vida de pecado. Você nasceu para uma vida de santidade. Você nasceu para viver no céu. Você nasceu para ser feliz de verdade, para ter a alegria que brota de Deus, que vem de Deus. Não deixe esse momento de graça passar. E bem brandamente, ore no Espírito Santo. Continua orando. Solta a sua voz no Espírito Santo. Nós suplicamos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e vem encher o nosso coração agora com a tua presença. Vem nos ungir nesse momento, Espírito Santo. Arrancar de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que nos faz escravos, Espírito Santo, do pecado, tudo aquilo que quer tirar a nossa liberdade de filhos e filhas de Deus, para que nós escolhamos, Espírito Santo, por fazer a vontade de Deus. Vem agora nos libertar, vem agora tocar o nosso coração e a nossa vida. Crer, o tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Pode abrir seus olhos. Meus irmãos, esse trecho dessa música fala uma coisa muito importante. Assim como o tentador lá no início, ele quis enganar Adão e Eva, hoje o tentador também quer continuar nos enganando. E nós precisamos ouvir aquilo que Deus diz. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor nos fala, para que nós não caiamos nas ciladas do demônio, nas ciladas do tentador. E como que nós fazemos isso? Primeiro, quando nós buscamos a vontade de Deus na sua palavra. Aqui, na palavra de Deus, nós encontramos tudo aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, que Deus tem para dirigir a cada um de nós, e assim a gente consegue caminhar na vontade de Deus. Outro ponto importantíssimo para nós, cristãos, católicos, nós precisamos ouvir aquilo que a igreja nos ensina. E aqui eu quero tocar num ponto importante, que vem de encontro, ao encontro do tema desta pregação. Nós não podemos de forma alguma contestar e dizer não é bem assim aquilo que o Papa fala contra o aborto, o Papa fala contra o casamento do mesmo sexo. Não é bem assim, é assim sim, Deus desejou que fosse assim. Nós devemos estar atentos àquilo que a igreja nos ensina, porque aquilo que a igreja nos ensina é aquilo que Deus nos ensina. Se você não quer errar, meu irmão, se você não quer caminhar nem para a direita nem para a esquerda, mas caminhar rumo à salvação,
escute aquilo que a igreja ensina. Escute aquilo que a igreja nos fala. Eu, particularmente, gosto muito de ler aquilo que o Papa Francisco escreve. Ele escreve numa linguagem muito simples, muito acessível para nós. E quando nós lemos ali, nós aprendemos aquilo que realmente nós precisamos fazer. O Papa Francisco, há alguns meses, ele lançou um documento, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, e esse documento vai dizer para nós que é necessário que nós tenhamos esse encontro pessoal com Jesus todos os dias, porque senão a nossa vida perde o sentido, a nossa caminhada perde o sentido. Meus irmãos, se na nossa caminhada começa a perder o sentido, o fato de nós buscarmos a Deus, de nós irmos à missa, de nós participarmos do grupo de oração, começa a perder o sentido, é porque a gente já não está tendo mais um encontro com Jesus todos os dias. E a gente precisa pedir, precisa retomar, a gente precisa clamar: Senhor Jesus, eu quero me encontrar contigo. Eu quero, Senhor Jesus, ter esse encontro pessoal com o Senhor para que eu possa restabelecer a minha caminhada, retomar a direção certa. Eu tenho certeza absoluta disso, que todo ser humano, todo homem, por mais que seja descrente, às vezes, com certeza ele tem a vontade de se encontrar. Pode ser que ele não denomine assim Deus, né? Mas ele tem a vontade, ele tem essa ânsia dentro do coração dele de se encontrar com algo maior. Todo ser humano tem isso, porque senão a nossa vida começa a ficar vazia. Quando a gente fica preso muito naquilo que é terreno, a nossa vida começa a ficar vazia. Porque as coisas que são terrenas muitas vezes não acontecem da forma que a gente gostaria. Então é necessário que a gente realmente mire e caminhe rumo às coisas que vêm de Deus. É necessário que a gente tenha esse encontro pessoal com Jesus. Meus irmãos, só assim a gente realmente vai conseguir vencer o pecado. Só assim a gente realmente vai caminhar com alegria, caminhar rumo à salvação que já nos foi dada. A consequência maior do pecado, como nos ensina a palavra de Deus, é a morte. E nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Nós somos criados para a vida eterna, que Deus nos dá, que Deus quer dar a cada um de nós. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: meu irmão, você foi criado para a vida eterna. Fala com mais força, meu irmão. Você foi criado para a vida eterna. Vamos ficar em pé? Levanta o seu braço bem lá no alto, como se você fosse alcançar algo que está lá no alto. E repita assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu clamo a tua misericórdia. Eu clamo a tua misericórdia. Eu clamo o teu poder sobre mim. Eu clamo o teu poder sobre mim. Jesus, derrama a tua graça sobre mim. Derrama a tua graça sobre mim. Vem com o teu poder, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor. Me dando força para vencer o pecado. E para me decidir por ti, Jesus. Jesus, hoje venho a ti para entregar-te o meu coração, para entregar-te o meu coração. Jesus, hoje venho a ti para entregar-te
o meu coração. Canta você, meu irmão, minha irmã. Jesus, hoje venho. Jesus, hoje venho para entregar-te o meu coração, para entregar-te o meu coração. Jesus, hoje venho a ti para entregar-te o meu coração. Ajuda-me, peça, ajuda-me, abraça-me, abraça-me, ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, levantando o seu braço e cura-me, e cura-me, liberta-me, liberta-me, e salva-me, e salva-me, em teu amor, em teu amor, em teu amor, Senhor. Com seu braço ainda levantado, nós precisamos ser salvos. Todos nós precisamos da salvação que vem de Deus. Deus precisa nos salvar do pecado. Nós precisamos assumir a salvação que vem de Deus. Por isso agora, meu irmão, levantando o seu braço, entregue a sua vida a Jesus. Você pode dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Eu entrego todo o meu ser. Eu me lanço agora nas Tuas mãos, Senhor Jesus, e peço que o Senhor venha reinar na minha vida, que o Senhor venha tomar conta de mim. Eu quero nessa tarde, Senhor Jesus, me entregar totalmente a Ti, inteiramente a Ti, Senhor. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Rei da minha vida. Sim, Senhor, eu te peço, toma conta. Toma conta do meu ser, toma conta da minha vida. Eu te peço, Senhor Jesus, passa à frente agora de todo o meu ser, Senhor, toma conta de mim. Sim, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me entrego inteiramente a Ti, Senhor Jesus. Jesus, hoje venho a Ti para entregar-te o meu coração. Canta, meu irmão, com toda a sua força. Jesus, hoje venho a Ti para entregar-te o meu coração. Suplica, ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me, ajuda-me, abraça-me, e cura-me, peça, e cura-me, liberta-me, e salva-me, e salva-me, em teu amor, em teu amor, Senhor, e cura. Liberta-me, peça, meu irmão, minha irmã. Vá conversando, falando para o Senhor.
A nossa oração para com o Senhor não é palavra solta no ar simplesmente. A própria palavra de Deus nos ensina que a palavra dele, ela age assim como a chuva, o orvalho que desce à terra, não volta para lá sem fazer o seu efeito. Também a nossa oração, quando falamos para o Senhor, quando nós conversamos com Ele, irmão, Jesus é pessoalmente, Ele é o nosso amigo. Ele veio e nos resgatou de todo o nosso pecado. E Ele quer atuar nas nossas vidas através da oração. A oração é o canal pelo qual nós nos relacionamos diretamente com Deus. Ao morrer, a sua morte, paixão e ressurreição, Ele abriu o caminho. O paraíso agora é aberto, nós temos livre acesso ao coração do Pai. E Ele vai fortificando o nosso espírito para confiar cada vez mais nessa realidade. E nós podemos viver isso de maneira concreta. Como também afirmava São João Paulo II, um Deus vivo e verdadeiro caminha ao vosso lado. Deus caminha conosco. Ele está junto de cada um de nós. E é Ele quem realiza em nós o querer e o executar. E você pode ir imaginando as coisas que você precisa que Deus vá mudando na sua vida. O seu temperamento, como que você é? Você tem sido uma pessoa explosiva, impaciente, às vezes mal-humorado? Fala isso para Jesus. Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer mudar o nosso pensamento, Ele quer mudar o nosso sentimento. Porque assim, nesse diálogo com Ele, é que nós vamos diminuindo o império do pecado e vai aumentando em nós o império da graça. Essa graça que nos impele, que nos impulsiona para vivermos a vontade de Deus e vivermos a unidade, vivermos a comunhão fraterna, plena. E é o próprio Espírito quem vai fazendo. Por isso fale mesmo com o Senhor, vai falando com suas palavras. Esse é um momento muito oportuno, porque às vezes sozinho nós temos dificuldade de se colocar na presença